Primeiro ano eu tô de volta para a gente continuar o nosso conteúdo, só que hoje a proposta é um pouquinho diferente. Por quê? Aula passada a gente começou a ver a origem da sociologia como disciplina, como uma área do conhecimento humano, científico, que tem seus métodos, seu objeto de estudo, sua forma de ver as coisas. Enfim, isso a gente já viu. Vimos dois indivíduos. Primeiro foi o Auguste Comte, aquele carinha que pensava a sociologia como uma extensão da biologia evolutiva, de você pensar como aquela escadinha evolutiva da sociedade, e o Durkheim, que era o cara que pensava numa sociedade com as suas instituições regendo a vontade das pessoas, ou seja, as pessoas não teriam sua autonomia, sua vontade própria, sua liberdade completa, porque essas instituições vão determinar como a pessoa vai ser, como é que o sujeito vai pensar e vai criar regras para a gente seguir, lembra? Então, hoje a proposta vai ser o seguinte, hoje a gente vai pensar em exemplos práticos, exemplos atuais para a gente pensar esse início da sociologia, certo? Exemplos atuais, práticos. Primeiro, para a gente pensar em Comte, né, no Auguste Comte, a primeira coisa é, cara, pelo amor de Deus, esse cara tem 400 anos, que saco ficar... Mas o que ele pensou é uma coisa que influencia a gente até hoje, não só por aquele lance da bandeira, da ordem e do progresso, lembra? Ordem e progresso são valores que regem as instituições até hoje, como é que essas instituições vão tratar nós, os cidadãos. De você pensar mais numa coisa punitiva, de você pensar numa coisa mais autoritária. O Brasil tem um quê de autoritarismo na sua forma natural de tratar as pessoas e as instituições. Isso deriva também, não exclusivamente, mas também deriva dessa forma de ver a sociedade pelo positivismo do Auguste Comte. E aí, nossa, que psicodélica essa imagem no fundo. Eu botei para rodar, mas não tinha visto tudo. Um outro exemplo bem interessante que a gente pode pensar, talvez seja um termo que você já tenha ouvido falar, mas talvez seja um termo novo, que é este daqui, complexo de vira-lata. Complexo de vira-lata é um conceito hoje estudado por várias áreas, que foi criado por esse carinha aqui, que é o Nelson Rodrigues, certo? Muito famoso. E ele pensou nesse termo para explicar o seguinte, para explicar isso daqui, ó. É um sentimento, acho que eu vou falar que é melhor. É um sentimento de inferioridade que nós sentimos quando a gente se compara com outros países. Então, esse sentimento de inferioridade, esse complexo de vira-lata do brasileiro, é o brasileiro se achar inferior, se achar mais atrasado, mais corrompido do que outros países, do que outros povos. Então, sempre tem essa fala presente em várias áreas da nossa vida. Quando a gente vai falar de política, porque não tem país mais corrupto do que o Brasil, o brasileiro é corrupto. Querem esse complexo, quer convencer você de que a gente, no nosso interior, o brasileiro já nasce pior, já nasce corrompido, corrupto, mesquinho, e por aí vai, trapaceiro, ladrão, coisas do tipo. Então a gente pensa sempre assim, a gente nasce assim, brasileiro é assim, tá vendo lá, tinha que ser brasileiro, tá vendo, brasileiro é isso, brasileiro é aquilo. A gente tende a pensar das nossas instituições, da política, do nosso ser mesmo como brasileiro, e a gente tende a pensar em outras áreas também. Por exemplo, a música. É muito comum pessoas falarem assim, o funk, ele é a degradação do Brasil, é uma música ruim, é uma música que não se compara à qualidade da música de lá de fora. O que é isso? Primeiro,
é um preconceito bem de leve com a cultura brasileira. Começa aí. Segundo, é um complexo de vira-lata muito forte, né? É um complexo de vira-lata fortíssimo, porque você coloca um produto da cultura brasileira que é nosso. Nossa, agora ficou psicodélico mesmo. Eu vou trocar, peraí. É... Cadê? Esse aqui é bonitinho. Pronto. Resolvido. Resolvido. O outro é muito psicodélico, meu Deus. A gente coloca um produto da cultura brasileira, um produto brasileiro nosso, que diz respeito à nossa forma de ver o mundo, como inferior, porque ele não tem esse estilo ou aquele estilo, ou porque não aparece nos filmes, ou porque... Enfim, a gente tem isso. E, segundo, a gente sempre acha que o que vem do brasileiro sempre vai ser aquilo que dá vergonha, que faz a gente ficar com vergonha alheia total de tudo, certo? Então, o complexo de vira-lata, ele é muito forte, ele é muito presente na nossa dinâmica social e ele está presente nas pequenas coisas, nas pequenas falas, nas pequenas formas da gente diminuir aquilo que é parte do Brasil, aquilo que é parte da cultura brasileira, que é aquilo que é nosso, né? Nós, aquilo que nos representa como seres, como sociedade. Então, esse complexo de vira-lata nada mais é do que uma extensão do positivismo. Ou seja, a gente vê a cultura brasileira e a sociedade brasileira como atrasada na escala evolutiva das sociedades. A gente colocou o Brasil bem lá atrás naquela escadinha da evolução biológica. Por quê? Na nossa representação mental, aquilo que é culturalmente superior é aquilo mais próximo da cultura europeia e da cultura dos Estados Unidos. Ou seja, da cultura branca, da cultura ocidental avançada, segundo esse pensamento. Então, esse complexo de vira-lata nada mais é do que um produto do positivismo. Simples. E faz a gente pensar também, quando essa cultura europeia veio ao nosso país, especialmente quando a família real veio para cá no início do século XIX, faz a gente pensar nisso. Esse complexo de vira-lata talvez também seja, se você avaliar por uma perspectiva histórica, seja um produto da forma como a corte europeia via a cultura brasileira, uma cultura extremamente pautada no regionalismo, nas suas expressões culturais africanas, indígenas, e por aí vai. Então, talvez também, se a gente vê por essa perspectiva histórica, esse complexo de vira-lata seja um produto de uma visão europeia sobre o Brasil. Tá aí essa possibilidade histórica, além da nossa análise sociológica. Então, esse é o exemplo que eu dou para vocês de como é que o pensamento, né, um conceito de um cara de 400 anos atrás, que sim, ajudou na construção da sociologia como disciplina, mas também ajudou na construção de conceitos e valores que hoje talvez a gente precise problematizar. E a gente precisa desmontar para a gente entender qual consequência isso teve para a gente. Esse cara, o pensamento dele de 400 anos, está vivo até hoje na forma como o brasileiro se diminui perante os outros povos. Está aí uma análise bem real, bem atual, para a gente entender o que é essa forma de se ver, né? E essa forma de entender a sociologia. Foi? Então, aí o de filosofia, que eu vou continuar no próximo vídeo, também vai ser no mesmo estilo. Vai ser num estilo de a gente entender uma coisa antiga, mas com exemplos atuais, para a gente ver como essa coisa está presente. Show? Então, até o próximo. Fui. Tinha alguma coisa para mostrar? Algum outro vídeo?
Acho que não. Acho que era só isso. Fui, gente.